Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de análise de sistemas. Eu sou o professor Marcelo Leite Rios e estamos começando a nossa terceira teleaula. Aqui ao meu lado eu estou com a professora Eliana. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Boa noite a todos os tutores, todos os alunos dos nossos polos. E vamos dar continuidade à nossa terceira aula de análise de sistemas. Então, gente, como é que foi, né, da semana passada até a nossa aula de hoje? Conseguiram fazer as atividades? Conseguiram fazer a leitura do caderno da disciplina, né? Espero que vocês tenham gostado também do tutorial que a gente disponibilizou no ambiente virtual, que é um tutorial sobre como desenvolver diagramas da UML. Esse tutorial ele é bem simples, mas também é um ótimo tutorial porque ele ensina vocês a criar os diagramas de caso de uso, que nós vimos na aula passada, o diagrama de classes e o diagrama de sequência, que afinal é o assunto da nossa aula de hoje, ok? Vamos então aqui começar a nossa aula. Em tela, qual é o objetivo da aula de hoje? Conhecer as principais características do diagrama de sequência, que é o diagrama que está faltando a gente conhecer. Estabelecer a importância do diagrama de sequência, a gente vai entender qual é a diferença dele perante os outros diagramas que nós conhecemos, que foi o diagrama de caso de uso e o diagrama de classes, tá? Então, saber a importância dele dentro da UML. Lembrando, pessoal, que o UML é a linguagem de modelagem unificada, né? Terceiro objetivo, compreender o objetivo do diagrama de sequência e, por fim, conhecer os passos necessários para a análise de sistemas. Então, a gente vai fazer um fechamento em cima desse conteúdo de análise de sistemas. Afinal de contas, a gente estamos encerrando todo o conteúdo que está previsto no caderno da disciplina, a gente vai estar encerrando hoje. Aí na próxima semana a gente vai estar fazendo uma revisão, né, para tirar as últimas dúvidas antes da prova. Então, muita atenção, né, anotem as dúvidas de vocês, façam as colaborações que a gente vai estar, né, respondendo a vocês e tirando as dúvidas, ok? Vamos lá então. O que está previsto para a nossa aula de hoje é bem simples, né? A gente não vai fugir do que está previsto aqui, o diagrama de sequência, o qual está classificado, quando a gente fala do diagrama de sequência, ele está classificado no diagrama de interação. A gente vai ver por quê, né? Afinal de contas, a gente vai compreender como é que é a interação entre os objetos, tá? A sequência das atividades, né? Já estou dando uma dica do porquê desse nome. E aí, por fim, o desenvolvimento da análise de sistemas. Então, como a gente aprendeu, ao término da aula de hoje, a gente vai entender os três diagramas, o de caso de uso, o de classes e o de sequência. Então, a gente vai ter aí, né, o fechamento com o entendimento do que é análise de sistema, como é que ela funciona no mercado de trabalho. Uma breve introdução. O diagrama de sequência, atenção, ele dá ênfase à ordenação temporal, ou seja, ele propõe uma ordem temporal em que as mensagens são trocadas entre os objetos de um sistema. Esse primeiro item ficou tranquilo, pessoal? Vou repetir, tá? O diagrama de sequência, ele dá ênfase à ordenação temporal em que as mensagens são trocadas entre os objetos de um sistema. Ok, segundo item, com o diagrama de sequência, é possível perceber a sequência de mensagens enviadas entre os objetos. Tá? Então, a gente vai perceber essa sequência de mensagens. O diagrama de sequência ele tem esse foco, né, de entender como é que os objetos dentro de um sistema se comunicam. Professora, esse diagrama ele é muito utilizado, né, para a gente compreender o funcionamento, né, das atividades dentro de um sistema. Né? Como é que as empresas enxergam isso? Qual a importância desse diagrama?
Porque agora nós começamos a linkar realmente tudo que nós estudamos até agora, né? O que nós vimos em termos da teoria, o que é realmente análise, o que são os objetos, o que são as nossas entidades, o que são os atributos. E aí nós começamos a fazer essa relação de como é você ter essa relação com o seu objeto, que é o sistema. Né? A partir do momento que o desenvolvedor ele consegue compreender essa relação desse objeto através da sequência dos eventos que irão acontecer, ele vai conseguir fazer uma interação melhor em todas as suas aplicações. Ok. Então, esse diagrama de sequência ele é importante para a gente compreender, né, o funcionamento interno dos objetos. Então, a gente tem uma visão, os diagramas, os diversos diagramas que a UML propõe, eles apresentam diversas visões do sistema. Então, tem aquele diagrama mais superficial, tem um diagrama intermediário e tem aqueles diagramas que demonstram como é que funciona internamente os processos dentro de um sistema. E nesse diagrama de sequência, ele vai, de uma forma, a gente vai tentar passar para vocês de uma forma bem clara como é que ele funciona, né? Como é que qual é o objetivo do diagrama de sequência na análise de sistemas, ok? Então, seguindo aqui, ainda sobre o diagrama de sequência, o diagrama de sequência é construído a partir do diagrama de caso de uso. Então, essa aqui é uma anotação, eu acho muito importante essa observação, que é a partir do diagrama de caso de uso que nós vamos estabelecer o diagrama de sequência. Não adianta, pessoal, começar fazendo o diagrama de sequência se não tiver feito o diagrama de caso de uso primeiramente, ok? Depois de identificar as funcionalidades do sistema, né, ou seja, essas funcionalidades vão estar previstas dentro do diagrama de caso de uso, é necessário definir como essas funcionalidades serão realizadas, ou seja, estabelecer uma sequência entre as operações. É fundamental, gente, que ao desenvolver o diagrama de caso de uso, a gente vai ter uma visão das funcionalidades, do ator interagindo com o sistema, né? Então, a gente tem uma visão inicial, né, professora? Isso. O diagrama de caso de uso, ele faz aquele paralelo, né, dos usuários com o sistema. Quem e o diagrama é que starta as ações, né, professor? Pois é. E aí vem o diagrama de sequência, né, para detalhar esse funcionamento. Isso, a gente começa a colocar a ordem nas nossas definições. Ok. Então, a gente percebe que o diagrama de sequência ele é um complemento, ele vem para complementar o diagrama de caso de uso, ok? Então, fica aqui essa dica do diagrama de sequência, ele depende do diagrama de caso de uso. Então, vamos então para os componentes do diagrama de sequência. Então, o diagrama de sequência, ele possui aqui dois eixos. Vamos ver quais são os eixos. Primeiramente, o eixo horizontal. O eixo horizontal, o que ele mostra? Mostra um conjunto de objetos. Ok. E no eixo vertical, mostra a ordem temporal. Então, nessa imagem que vocês podem observar aí em tela, a gente tem aqui primeiramente o eixo horizontal. Vou fazer até de uma outra cor aqui para a gente distinguir. Então, aqui, o eixo horizontal, eu vou ter aqui os meus objetos, né, que é um conjunto de objetos que está previsto ali em cima. Então, eu tenho aqui os meus conjuntos de objetos. Eu posso ter aqui o usuário, que é a pessoa que inicia, né, que dá o início da operação. O sistema ele não funciona sozinho, tem que ter o usuário para, né, dar o primeiro passo. Depois eu vou ter o objeto A, que aqui só é um exemplo, tá, gente? Por isso que a gente colocou aqui o objeto A. Objeto B, poderia ter mais? Poderia também, tá? Então, aqui a gente está nesse eixo horizontal, então nós temos aqui esses três objetos, o usuário e os objetos A e B que ele pode interagir no sistema. Vamos ao segundo eixo, que é o eixo vertical. E aí ele fala da ordem temporal. Então aqui, a gente vai já dar nome certinho para cada um desses componentes aqui. Aqui eu tenho, no eixo vertical, a ordem temporal de como cada objeto interage um com o outro. Então a gente vai perceber, já a gente vai compreender, que esses objetos trocam mensagens. Então essa troca de mensagens ocorre exatamente nesse eixo vertical. Então, o eixo horizontal, nós temos ali os objetos que foram criados, né? Que a gente vai ver já como a gente vai determinar esses objetos. E no eixo vertical, nós temos ali a ordem temporal. A gente vai ver que, à medida que as mensagens vão sendo trocadas entre os objetos, eles vão descendo ali nesse eixo vertical.
Tá? De início é importante vocês anotarem. Eixo horizontal eu tenho todos os objetos e no eixo vertical eu tenho a troca de mensagens. Eu vou conseguir ver qual é a mensagem que ocorre primeiro, depois da primeira mensagem qual é a segunda. Então dá para a gente ter uma visão um pouco mais detalhada dessa troca de mensagens. Ok, gente? Anotem, tá? Faça as anotações para a gente ficar tranquilo com relação a esse primeiro momento do diagrama de sequência. Seguindo, né, vamos detalhar um pouco mais o nosso diagrama, ainda falando dos componentes do diagrama de sequência. Tem aqui no primeiro item relacionado aos dois eixos que a gente viu, horizontal e vertical, estão os objetos e suas respectivas linhas de vida. Tá? Então nós vamos ter os objetos e a barra de ativação e suas mensagens. Tá? Então aqui apareceu dois nomes novos aqui para a gente compreender. Primeiro, linha de vida, tá? Que está relacionada aos objetos, e a barra de ativação. O que é isso, gente? O que a gente pode compreender a respeito desses dois itens? Primeiro, os objetos eles possuem suas respectivas linhas de vida. Então as linhas de vida são justamente esses tracejados que a gente está vendo aqui, ó, tá? Que a gente viu agora há pouco, que é o eixo vertical. Então eu tenho a linha de vida do objeto A, está aqui a linha de vida. Eu tenho a linha de vida do objeto B, tá? Eu também tenho a linha de vida do usuário, né? Qual é o momento que ele, né? Eu já até marquei aqui logo no início a linha de vida do usuário. Essas são as linhas de vida de cada objeto. Percebe que cada objeto possui a sua. E o que seria essa barra de ativação, né? E suas mensagens? A barra de ativação é justamente quando ocorre a interação do usuário. Antes disso aqui, ó, nesse primeiro intervalo aqui, não houve interação do usuário, certo? Não houve a interação. Então vou até apagar. O momento que ele interage é quando ele cria-se essa barra de ativação. E aí, por que criou essa barra de ativação? Porque o usuário ele enviou uma mensagem para um determinado objeto dentro do meu sistema. Aí está aqui o nome da mensagem. Também, como a gente só está dando exemplos, a mensagem 1. Esse objeto que estava, então, né, quieto dentro do meu sistema, então ele recebeu essa mensagem, então a barra de ativação também dele está aqui, foi apresentada, e ao receber essa mensagem ele disparou uma segunda mensagem para o meu objeto B. Está aqui o nome da mensagem, mensagem 2. E aí esse objeto B foi ativado. Então a barra de ativação, né, pelo próprio nome, né, ativação é quando o objeto ele é ativado dentro do sistema. Tá? Então, que a barra de ativação ela tem essa demonstração no diagrama. A função dela é mostrar, ó, o objeto estava ali inerte, ele existia, mas não tinha sido ativado. E aí, quando o objeto recebe uma mensagem, aí a barra de ativação mostra que ele está em funcionamento. É isso mesmo, professora, né, com relação ao diagrama? Isso. A gente começa a perceber aqui o quanto é importante a gente definir qual vai ser essa nossa interação nesse exato momento, né? Quem vai se interar com quem? Quem são os atores que nesse exato momento vão começar a startar essa ativação de mensagem? Exatamente. O usuário, os atores que a professora estava falando, são justamente eles que dão o início, que vão dar o start, né? Vão dar a ação inicial para que os outros objetos recebam mensagens e comecem a trabalhar. Então isso fica bem claro aqui no diagrama, quando a gente fala do eixo horizontal, dos objetos, e do eixo vertical, que é essas linhas de vida, que a gente consegue ver em que momento eles são ativados através da barra de ativação. Ok, gente? Seguindo então, representação do ator e objeto. Os atores, vocês estão lembrados dos atores, né, no diagrama de caso de uso, que é aquele bonequinho, e os objetos são representados por um retângulo. Então, a gente já até, vocês puderam observar, né, que é através de um retângulo que nós temos aqui a representação do ator, que pode ser também um retângulo juntamente com esse bonequinho em cima ou do lado, e aí os objetos também a representação é através de um retângulo. Então aqui eu tenho o objeto A e o objeto B. Sendo que, em alguns casos, o objeto deve fazer referência à classe através de dois pontos. Então, isso aqui fica uma dica. Percebo que esses dois objetos, o objeto A e o objeto B,
ele tem aqui 2 pontos. Então, opcionalmente, pode acontecer desse objeto fazer a referência a uma classe, uma determinada classe que foi criada. E aí, como é que a gente faz a referência? A gente coloca o nome do objeto mais o nome da classe, né? 2 pontos e aí vai vir o nome da classe. Da mesma forma aqui no segundo objeto, coloco o nome do objeto e aqui o nome da classe a qual ele pertence. Então, há essa possibilidade também de fazer essa referência. Tá? É obrigatório? Não. Eu posso simplesmente também só colocar o nome do objeto aqui sem fazer referência à classe. Então, somente em alguns casos que a gente faz essa referência, mas é bom vocês conhecerem. Ok? Seguindo aqui, representação da linha de vida. A gente está até revendo, né? Que a gente já falou da linha de vida. Todo ator ou objeto possui uma linha pontilhada, que a gente falou agora há pouco, vertical, ó. Uma linha pontilhada vertical, chamada de linha de vida do objeto, que representa a sua existência. Então aqui, voltando à mesma imagem que nós vimos agora há pouco, a linha de vida é justamente essa linha pontilhada que tem aqui para o usuário, dizendo, ó, o usuário em algum momento vai interagir no meu sistema, mas por enquanto ele está ali. Linha de vida para um determinado objeto, que aqui está chamado de objeto A, e linha de vida para o objeto B, também previsto aqui. Essa é a representação que a gente viu agora há pouco, né? Então, acredito que ficou bem claro isso daí. Cada objeto possui a sua linha de vida. Representação de objeto excluído. Então, a gente tem aqui a possibilidade, né? Objeto excluído é quando ele encerra suas atividades dentro do sistema. Quando um objeto é excluído, a sua linha de vida é interrompida e um X é usado para indicar a destruição, ou seja, né, na linguagem de programação a gente diz que ele foi destruído, né, um objeto que foi criado, ele foi destruído, ou seja, aconteceu ali a finalização da sua existência no sistema. Então aqui a gente tem aqui um exemplo desses 3 objetos que nós estamos vendo. O objeto A, em algum momento ele foi encerrado, né? Vamos imaginar que tiveram várias trocas de mensagem entre o objeto A e o objeto B, né? A gente vai ver também que existem mensagens de retorno, né? E aí no final, no diagrama, para a gente representar que um objeto foi excluído, a gente coloca esse X aí, tá? É mais uma representação que existe no diagrama de sequência. Professor, alguma observação com relação ao diagrama até o momento? Não, a observação aqui é a gente identificar realmente quem são as nossas classes de objeto a partir do nosso diagrama de caso de uso, né, que é um dos diagramas principais para a gente entender realmente a funcionalidade das informações e a interação dos atores dessas classes de objetos, né, e a partir desse de sequência, nós já temos a identificação das nossas classes de objetos também, né? Quem são esses conjuntos de classes de objetos? Quais são as informações que cada uma dessas classes irão agregar? Ok. Então, a gente está começando a entender melhor, né, o diagrama de sequência, e aí a gente vai entender que esses objetos trocam mensagens, né? E aí, então, vamos continuar aqui para justamente falar da mensagem. Representação agora da mensagem. Uma mensagem, o que é uma mensagem? É uma troca de comunicação, uma comunicação entre os objetos. Vai ter um emissor, que é quem emite, né, quem gera, e o receptor, que é quem recebe, né, a mensagem, representado por setas, rotulados com nomes. Então, normalmente a gente vai fazer uma seta ligando os objetos e essas setas são rotuladas. Né? O que é rotulado, professor? É quando a gente coloca esse nome, né, em cima da seta, explicando o que está sendo feito ali. Aqui a gente também tem um exemplo. Eu tenho aqui o usuário. Ele estava aqui na sua linha de vida e, de repente, ele resolveu dar o start, né, iniciar a ação. E aí foi criada a barra de ativação aqui do usuário e aí ele enviou uma mensagem. A gente também só está trabalhando aqui com exemplos, né? Então, ele enviou aqui uma mensagem 1. Já já a gente vai falar de exemplos mesmo, né? A gente vai fazer aqui um estudozinho de caso para a gente praticar. E aí ele enviou uma mensagem para o objeto A. Tá? Então, aqui tem um balãozinho aqui, ó, a barra de ativação é acionada. A partir do momento que o objeto A estava quietinho aqui, quando ele recebeu essa mensagem 1,
a barra de ativação dele foi acionada. Então é assim que funciona no diagrama de sequência. Tipos de mensagem, que é importante a gente conhecer os tipos de mensagem. Existem vários tipos de mensagens, onde as quais possuem funções diferentes, sendo as principais. Então a gente vai citar aqui as três principais. A mensagem síncrona, que a gente vai falar dela. A setinha ela é preenchida, né? Percebo que a ponta aqui da seta ela é totalmente preenchida. A mensagem assíncrona, onde a ponta da seta não é preenchida, né? Percebo a diferença entre uma e outra. E a mensagem de retorno, que essa aqui é opcional. E aí a mensagem de retorno, percebo que ela é pontilhada. Tá? Então essa é a observação inicial desses três tipos de mensagem. Vamos falar de cada uma delas. Primeiramente, a mensagem síncrona. Indica que o objeto que enviou a mensagem ficará esperando que o objeto receptor processe a mensagem antes de continuar seu processamento. Vocês conseguiram entender isso, gente? Né? Então, o que isso significa? Que o objeto que enviou a mensagem, no caso aqui o aluno, ele que ativou aqui, ó, ele acionou o sistema fazendo o quê? Efetuando o login. Ele acessou o sistema e enviou uma mensagem, ó, quero fazer o login no sistema. Então, quem enviou a mensagem foi o aluno. E ele ficará esperando, nesse tipo de mensagem síncrona, né, ele vai ficar esperando o quê? O sistema, através da interface gráfica, agora a gente já está falando aqui de exemplos concretos, né? A interface gráfica vai receber essa ação de efetuar login e o cliente, no caso aqui o aluno, ele vai ficar esperando que o receptor, que o objeto receptor aqui, que é a interface, processe essa solicitação. Tá? Então, no tipo de mensagem síncrona, quem enviou a mensagem, no caso aqui no nosso exemplo o aluno, ele vai ficar aguardando a execução dessa ação até que ele continue acessando o sistema. Né? Não tem como vocês entrarem no sistema sem antes efetuar o login. Tá? Não dá para fazer essas coisas ao mesmo tempo. Então, esse aqui é um exemplo de mensagem síncrona, tá? Quando o objeto espera que seja processado a sua operação para poder ele continuar no sistema. Segundo tipo de mensagem, aqui a gente foi para a mensagem de retorno. Esse tipo de mensagem é opcional, como a gente já tinha visto, né? E quando utilizada, serve para informar que uma determinada operação foi realizada. Então, naquele mesmo exemplo que vimos na tela anterior, está aqui o aluno, ele estava quietinho aqui, de repente, ele acionou o sistema com a seguinte mensagem: efetuar login. Aí o sistema, através da sua interface gráfica, recebeu essa mensagem, né? A gente não está detalhando aqui, a gente está começando a entender o diagrama de sequência, recebeu essa mensagem de efetuar login e retornou dizendo, ó, acesso autorizado, né? Considerando que o usuário, que o aluno digitou o nome e a senha dele correto, o login e a senha corretamente. Então a mensagem de retorno que a gente está falando aqui desse slide é justamente a confirmação de uma determinada ação. Tá? Então a mensagem de retorno ela é opcional. Ok? Tudo bem? Então essa é a característica da mensagem de retorno. E aí o último tipo de mensagem assíncrona, como o nome diz, né? Ó, ocorre quando um objeto envia a mensagem e continua seu processamento. Não espera a resposta para prosseguir. Então, ó, ocorre quando o objeto envia uma mensagem para outro e continua normalmente o seu processamento. Tá? Ele não precisa esperar para prosseguir. Ou seja, dois métodos são executados simultaneamente. Nesse caso, a gente tem um exemplo aqui de uma entidade, aqui do funcionário. O funcionário ele pede primeiramente para imprimir relatório. Perceba que a setinha aqui, ó, é esse tipo aqui de seta, imprimir relatório, que é uma mensagem assíncrona. Ao mesmo tempo que a impressora vai fazendo a impressão do relatório, ele não precisa esperar para enviar uma outra mensagem, ou seja, aqui uma outra mensagem ao mesmo tempo, ó, solicitar dados do sistema. Então a mensagem assíncrona, a característica dela que vocês precisam saber é que quem iniciou a mensagem assíncrona pode normalmente
seguir as suas atividades. Então, nesse tipo de mensagem, a gente viu mensagem síncrona, que é quando o objeto que disparou a mensagem, ele fica aguardando o retorno para poder continuar. Mensagem de retorno é quando ele manda a mensagem para um outro objeto e aí esse objeto processa e responde através de uma mensagem de retorno que é opcional. E por fim, a mensagem assíncrona, que é quando ele pode mandar essa mensagem assíncrona e não precisa aguardar o processamento dela, ele pode interagir com outras mensagens. Então, esse é o resumo dos três tipos de mensagens que ocorrem entre os objetos. Ok, gente? Tá? Então, isso aí está previsto também, não só aqui na aula, mas também no caderno da disciplina, tem também essa descrição desse tipo de mensagem, certo? Continuando. E aí, por fim, né, falamos das três e tem aqui a mensagem reflexiva, que essa aqui é a nível, na verdade, de banco de dados. Um objeto pode enviar mensagem para si próprio. O objeto pode requisitar a execução de uma operação definida na sua própria classe. Reflexiva são mensagens que ocorrem no próprio objeto. Vamos ao exemplo. O aluno, que é aqui ele está aqui interagindo com o sistema através de uma mensagem que ele solicita notas. Aí aqui, o objeto notas recebe essa solicitação e busca dentro de si próprio, ele faz uma consulta no banco de dados, consultando essas notas e retorna, disponibiliza a nota para o aluno. Então perceba que aqui a gente tem uma mensagem síncrona, solicitar notas. Tem aqui uma mensagem reflexiva, que é justamente quando essa mensagem ela é para si própria, para ela fazer a consulta internamente dentro do próprio objeto. E aí, uma mensagem de retorno disponibilizando a nota. Essa mensagem reflexiva, como ela não tá naquela tabela, por quê? Porque ela não tem nenhuma característica específica. A única característica mesmo é que ela interage, o objeto interage consigo próprio. Tá? Então, ele faz aqui a interação própria para consultar determinadas notas. Ok? Então, isso aí também está previsto na disciplina. Aí, vamos então fazer um exemplo de como acontece isso, né? Então vamos fazer exemplificar cada um dessas ações. Observe, primeiramente, este caso de uso. Lembra no início da aula que a gente falou que o diagrama de sequência, ele é elaborado com base no diagrama de caso de uso, né? Não tem como a gente começar a fazer o diagrama de sequência, senão a gente fica perdido. Então a gente cria primeiramente o diagrama de caso de uso e aí com base nele que a gente vai gerar o diagrama de sequência. Fiquem atentos porque é importante para a gente compreender como é que se aplica o diagrama de sequência. A gente falou só assim do contexto, dos componentes, quais são as mensagens, né? Então agora a gente vai fazer um exemplo para a gente entender de fato, ok? Então voltando aqui na tela, a gente tem aqui o ator, o aluno, lembrando que a gente está falando do diagrama de caso de uso, ele vai acessar um ambiente virtual. Então o ambiente virtual, né, vamos supor vocês, né, acessando o ambiente virtual, o que vocês podem fazer nesse diagrama de caso de uso? Vocês podem realizar login no sistema, podem consultar notas e podem participar de fóruns. Como é que eu vou desenvolver um diagrama de sequência para essas três ações? Eu vou criar primeiramente um diagrama de sequência para essa ação, realizar login. Depois eu vou criar um diagrama de sequência para essa segunda ação, consultar notas. E por fim, eu vou criar um diagrama de sequência para essa terceira ação, participar de fórum. Tá? Então é assim que funciona o diagrama de sequência. Eu vou detalhar como é que ocorre cada uma dessas ações que o ator, né, no caso aqui o aluno, interage com o sistema. Vamos ao primeiro, está aqui a setinha, ó, mostrando que a gente vai fazer agora o diagrama de sequência para essa primeira ação, realizar login. E aí, temos aqui o diagrama de sequência, frisando, ele vai descrever o cenário do caso de uso, realizar login. Então, eu vou dizer aqui que o aluno, está aqui ó, a representação do aluno, ele vai interagir com a interface gráfica do sistema, solicitando o quê? Primeiro, solicitando acesso. Ele vai acessar a interface do sistema. Perceba que o aluno aqui, ó, ele manda uma mensagem interagindo com a interface gráfica do sistema. O sistema recebe esse acesso, né, e dispara uma mensagem para o banco de dados. E aí lá no banco de dados, né, ele manda a seguinte mensagem, realizar login. E aí ele manda o usuário e a senha que o aluno
cadastrou, né, digitou. O banco de dados vai receber essa solicitação e vai fazer uma mensagem reflexiva. Né? Lembrando que a gente acabou de falar da mensagem reflexiva, que é quando o objeto busca dentro de si próprio. Então, o banco de dados vai fazer uma consulta, vai consultar o login através de usuário e senha, através de uma mensagem reflexiva. Feito isso, vem aqui a mensagem de retorno, que é opcional. Ele fala aqui da permissão de acesso. Né? Eu estou riscando aqui, mas você sabe que é pontilhado a mensagem de retorno. Então, não vou nem riscar. Então, ele vai retornar aqui permissão de acesso, que pode ser uma permissão garantida, né? Ele pode permitir que o usuário acesse, ou então ele pode negar se o usuário e a senha estiver errado. E isso vai ser mostrado na tela inicial para o aluno. Então, aqui a gente tem o diagrama de sequência para realizar login. Tá? Vamos à segunda operação, que é consultar notas. Fizemos o primeiro, realizar login. Vamos fazer agora para o consultar notas. Cenário para o caso de uso, né? Ou seja, eu vou criar um diagrama de sequência para o cenário do caso de uso, consultar notas. E aí, eu tenho aqui o aluno, que é sempre o aluno, né? No nosso exemplo lá, o aluno, ele acessa a interface, né? O formulário de notas, a interface de notas, e ele solicita, ele faz esse acesso, e aí essa interface de notas dispara para o banco de dados a seguinte solicitação, a seguinte mensagem: verifica notas. Então ele vai verificar notas e vai passar aqui o cadastro do aluno, o ID do aluno, então a matrícula do aluno, né? Isso vai variar conforme o sistema. O banco de dados, ao receber essa mensagem, vai pesquisar dentro de si próprio, vai fazer a pesquisa de notas através do ID do aluno, através da matrícula, né? Então, ele vai fazer essa pesquisa. Feito isso, ele vai dar uma mensagem de retorno. Ele vai retornar as notas do aluno, que vai ser mostrado, né? Vai ser apresentado para quem? Para o nosso aluno que está aqui aguardando. Né? Tá aqui a barra de ativação dele, né? Então, enquanto a barra de ativação estiver aqui, né, acionada, quer dizer que ele está aguardando ali, ele está interagindo com o sistema. Então, aqui é o segundo diagrama de sequência, consultar notas. Ok? Então, vamos agora finalizar o nosso último diagrama de sequência para esse tipo de exemplo. E aí, o último que está faltando, né? Espero que, né, vocês estejam, né, entendendo essa dinâmica da gente falar aqui do diagrama de caso de uso, onde eu vou fazer agora o diagrama de sequência para o participar do fórum, que o aluno também realiza essa ação. Está aqui, cenário do caso de uso para participar de fórum, ou seja, eu vou criar um diagrama de sequência para esse caso de uso participar fórum. Então, o aluno está aqui, ele vai acessar o fórum, né, ele manda uma mensagem aqui para acessar o fórum na interface gráfica do fórum, e aí o fórum recebe, né, vamos supor que ele quer criar um novo fórum, um fórum de discussão, né? Então ele manda uma mensagem aqui, ó, criar fórum de discussão, ele vai criar um novo tema lá para discussão no fórum. O banco de dados vai receber essa solicitação e vai fazer uma mensagem reflexiva cadastrando no fórum com a matrícula do aluno. Então perceba que vai aparecer assim, a matrícula do aluno tal, ou seja, representa o aluno João, ou a aluna Maria, né, fez um cadastro de fórum aqui no nosso ambiente virtual. Em seguida, tem uma mensagem de retorno, né, dizendo aqui, ó, autorização do fórum. Pode ser autorizado ou negado, de acordo com o perfil do aluno, né? E isso é apresentado para o aluno. Tá? Então aqui, nesse caso aqui, ele está criando o fórum. Mas eu também, como a gente viu que é participar do fórum, o aluno ele pode criar o fórum, como ele também pode participar. Então, num segundo momento, ó, o aluno participa do fórum. Ele pode criar, como a gente viu anteriormente, ó, participar do fórum. E aí, a interface gráfica do fórum envia uma mensagem para o banco de dados dizendo da participação. Qual foi a opinião do aluno quando ele participou do fórum, né? E isso vai ser cadastrado no banco de dados, né? Então, o banco de dados vai fazer uma mensagem reflexiva, cadastrando a opinião daquele aluno que está participando do fórum. Em seguida, as mensagens de retorno. Retorno de confirmação, dizendo, ó, sua participação no fórum foi confirmada, né? Assim que acontece quando vocês interagem no ambiente virtual. E aí isso é apresentado para o aluno.
Então percebo que aqui eu fiz questão de colocar duas ações, né, dentro do mesmo participar de fórum, para vocês terem ideia que um aluno ele pode acessar o fórum para poder criar um tema lá de discussão, né, se isso for permitido a ele, como ele também pode participar do fórum enviando uma mensagem, dando a sua opinião, colaborando, né? Então a gente tem essas duas formas do aluno participar do fórum, né? Claro que a gente trabalhou aqui com exemplos. Quem é que vai dizer se isso é permitido ou não? Vai ser a regra de negócios daquela escola. Não vai ser vocês, não vai ser eu que vou dizer, ó, funciona assim em todas as escolas. Isso varia, né, professor? A regra de negócio, ela que vai determinar como é que vai ser o funcionamento desses diagramas, né? Exatamente. E a validação dessas informações no seu banco, o retorno dessas informações, vai ser tudo definido lá nas regras de negócio do caso de uso, que elas serão aplicadas aqui, né? Dentro dessa sequência de eventos de operação, para que a gente possa ter o retorno dessas informações na nossa interface gráfica. Correto. Muito bem, gente. Então, a ideia do diagrama de sequência é essa. E agora, para a gente passar para um segundo momento da aula, é que a gente vai falar da análise de sistemas, né? A gente falou dos diagramas e por que é importante a análise de sistemas e como é que isso acontece nas empresas. Vamos só fazer um detalhamento aqui sobre a análise de sistema? Desenvolvendo a análise de sistemas. Todo projeto de software, de sistema, é motivado por alguma necessidade de negócio. Foi por isso que a gente comentou aqui dessa importância de entender o negócio, a regra de negócio da empresa. E isso vai motivar como é que vai funcionar o projeto de negócio. A análise de sistema é um estudo sobre as necessidades de informação do usuário final. Então a gente vai fazer um estudo de como ocorre a necessidade de se criar um sistema para o usuário final. E produz requisitos que são utilizados como base para o projeto de um novo sistema de informação. Então é fundamental que a análise de sistema investigue como é que funciona as regras daquele departamento, daquela empresa, para que o sistema, para que o projeto de software seja bem elaborado. E isso que vai determinar o funcionamento dos diagramas. Ok, gente? E aí a gente vai agora para um momento interessante que o pessoal da produção montou, né, um material para vocês entenderem como é que funciona a análise de sistemas. Ok? Então acompanhe aí e já voltamos. Olá! Você lembra do principal conceito sobre análise de sistemas? Bom, consiste na técnica de identificar a necessidade do cliente para o desenvolvimento de um software. Vamos acompanhar agora uma situação em uma empresa. Lá, os processos administrativos precisam de sistemas para a melhoria de suas atividades. Agora, como identificar a necessidade para se desenvolver um sistema? Veja só. Aqui no setor de informática, sou responsável pela análise de sistemas. Para isso, devo realizar reuniões e entrevistas com os clientes que desejam fazer uso de um novo sistema. E é nessas reuniões e entrevistas que acontece a análise de sistemas, pois o cliente descreve quais os requisitos, ou seja, as funcionalidades que o novo sistema a ser construído deve ter para atender a sua necessidade. Aqui no setor de recursos humanos, eu sou o responsável por fazer com que o setor funcione adequadamente, buscando, claro, alternativas que aprimorem os processos administrativos. E falando nisso, eu estou precisando de um sistema para melhorar o fluxo do trabalho aqui no setor. Eu vou resolver isso. Setor de informática, Lucas, bom dia. Olá, aqui é o João Brandão do setor de recursos humanos. Eu gostaria de solicitar o desenvolvimento de um sistema de informação aqui para o RH. É com você mesmo que eu falo? Sim, João. Nós do setor de informática realizamos análise de sistemas. Mas para compreendermos com mais clareza o que você realmente necessita do sistema, nós poderíamos agendar uma reunião ou entrevista? Sim, com certeza. Já passo na sua sala. Então, João, quais funcionalidades o sistema deve ter para atender o setor de recursos humanos? Lucas, eu preciso de um sistema que realize o cadastro dos funcionários da empresa, possibilite o controle de férias, licenças, afastamentos e que me permita gerar relatórios também mensais para acompanhamento. Ok. Eu estou fazendo o registro de todas essas solicitações. É claro que precisaremos realizar outras reuniões e entrevistas com cada um dos usuários do futuro sistema. Aí, depois de compreender bem as funcionalidades do sistema, irei elaborar o projeto do sistema,
através de diagramas, para então codificar o programa. Tudo bem, mas eu pretendo acompanhar o processo passo a passo até a entrega final do sistema, pode ser? Fechado. É de suma importância o cliente acompanhar as etapas do sistema. Obrigado. Deu para perceber que a análise de sistemas é essencial para que o sistema a ser desenvolvido atenda às necessidades do cliente. Então agora você já sabe. Antes de desenvolver um sistema, realizar análise de sistemas é essencial. Ok, né, gente? Então, vocês viram aí como é que funciona a análise de sistemas, né, professor? É uma situação que a gente pode ter no dia a dia das empresas, né? Isso. Aliás, professor, fazendo aqui um comentário, esse desenho, esse bonequinho do slide 22, ele representa muito bem a imagem do analista de sistema, né? Que nós temos que procurar nas minúcias das informações aquilo que nós vamos colocar, né? A gente tem que ser muito minucioso, temos que especular e procurar bem as nossas informações. Com certeza. E aí o que acontece? A gente, como a professora falou, né, a gente precisa entender o que o usuário está solicitando para a gente colocar isso no diagrama. O diagrama vai refletir a realidade do setor, né, daquela empresa que está pedindo um sistema para automatizar os processos administrativos. Então, gente, aqui acompanhe com a gente, vamos só determinar aqui os passos. Quais são os passos para realizar a análise de sistemas, né? Então, aqui nós temos aqui no passo 1, a entrevista com o cliente, que a gente acabou de ver, né, que é importante acontecer, onde dentro da entrevista com o cliente acontece o levantamento de requisitos, ou seja, eu vou determinar quais são as funcionalidades para o sistema. O analista deverá visitar seu cliente, né, para captar os requisitos, conhecer as informações sobre o negócio a ser controlado e descobrir a real necessidade do cliente. Então aqui por isso que tem essa imagem que a professora citou, que é importante a gente compreender que o analista ele vai realizar a análise de sistemas com o cliente, vai procurar entender as funcionalidades, né? Então ele vai fazer ali uma reunião, uma entrevista, vai fazer perguntas para saber o que o sistema tem que ter para atender a necessidade do cliente, certo? Ok? Passo 2, vamos ao nosso passo 2. Especificação dos requisitos, né? Então aqui a análise de requisitos são os documentos necessários que deverão constar no projeto do software. Nessa fase é importante para entender com clareza um problema de sistema de informação, tá? Então para a gente entender também, identificando e avaliando as informações levantadas. Toda a parte documental do sistema vai ser feita na análise de requisitos. Depois da análise de requisitos, vem a parte que a gente trabalhou aqui na nossa disciplina, gente, diagrama de caso de uso. A gente vai falar do quê? Do projeto. Todos esses diagramas, vocês poderiam dizer aí, por que a gente cria esses diagramas, né? Será que é só para dificultar, né? Não, mas o diagrama ele serve para compor os projetos de software. Então, o projeto do sistema, eu vou ter lá os diagramas que vão explicar como é que acontece o funcionamento interno do sistema. Então, é por isso que a gente tem que conhecer os diversos tipos de diagrama. E a gente conheceu aqui os principais, sendo ele o primeiro aqui desse passo 3, o diagrama de caso de uso, que a gente está fazendo aqui o fechamento, né? Após a especificação dos requisitos, o próximo passo é utilizar o diagrama de caso de uso para identificar os atores e seus relacionamentos no cenário estudado. Então a gente vai ter ali os atores interagindo com o sistema, né, mostrando lá quais são as ações que ele realiza dentro do sistema. Então o diagrama de caso de uso é fundamental para a gente compreender isso. Passo 4, diagrama de classes, que a gente também conheceu na aula passada, vai compor também o projeto. A partir da identificação das entidades, as quais representam coisas que devem ser armazenadas em um banco de dados, podemos elaborar o diagrama de classes. Então, o diagrama de classes ele já é um pouco mais detalhado, porque eu vou ter as classes, né? E essas classes vão conter aqui os atributos que nós vimos, as operações, né? E vai interagir com outras classes, que também vai ter atributos e operações necessárias para o correto funcionamento do sistema. Tá? Então, aqui o diagrama de classes. Tá, com seus atributos, né? A gente está dando só um exemplo aqui, só para a gente fazer aqui um entendimento geral de como interagem esses diagramas. E o último diagrama que a gente trabalhou hoje, diagrama de sequência, também vai compor o projeto. A partir do diagrama de casos de uso, podemos fazer o diagrama de sequência,
que destaca a interação do ator com as diferentes interfaces oferecidas pelo sistema. Então a gente vai ter, né, o ator interagindo com a interface gráfica, que interage com os objetos, foi o assunto da nossa aula de hoje, né? É importante esse entendimento, pessoal, de como um projeto deve ser estruturado, com diagramas e como é que esses diagramas se complementam, né, professora? A importância desses diagramas e desse entendimento global da análise de sistemas, com os diagramas. É muito importante. Às vezes, a maioria às vezes, do pessoal vão desenvolver algum projeto, não gostam muito de elaborar os diagramas para ter esse entendimento melhor. E vocês, alunos, podem pesquisar, né? Hoje todos os sistemas são voltados para a web e a gente, navegando pela internet, a gente vê muita página mal elaborada, né? É verdade. Onde a gente não consegue ter uma sequência de navegação e encontrar realmente aquilo que a gente precisa, né? Dentro de uma ordem lógica e de uma rapidez no entendimento do sistema que está ali disponível. E o que a professora falou é verdade. O que a gente tem dificuldade de encontrar no mercado profissional, gente, é profissionais de tecnologia que façam um trabalho completo. Normalmente o profissional de tecnologia ele quer desenvolver páginas, quer fazer o sistema, mas não quer documentar, não quer fazer o projeto do software. E o que qualifica a profissão, o que mostra que você é um profissional organizado é a construção do projeto. Então, nesse projeto é importante entender como é que funciona a análise de requisitos, que é aquela conversa que o profissional de informática tem com o cliente. Depois dessa análise de requisitos, vem a parte do projeto, elaboração dos diagramas, né, que a gente viu nessa nossa disciplina de análise de sistemas. E esses diagramas, eles obedecem certas regras. Então, por isso que a gente tem que entender quais são essas regras do diagrama de caso de uso, é uma regra, e ele também tem uma finalidade. O diagrama de classes, ele já possui uma outra regra e tem outra finalidade, que é o armazenamento dos dados. E o diagrama de sequência, que a gente viu na aula de hoje, ele tem uma regra específica, que é compreender a sequência em que os objetos trocam mensagens um com o outro, né? Então, a gente percebe que os diagramas eles se complementam, né? E apresentam visões diferentes, né, professora? Do sistema. São visões diferenciadas. Tem um diagrama de caso de uso, que ele é um pouco mais superficial. Depois tem um diagrama de sequência, né, que ele já detalha essas ações. E o diagrama de classes. O diagrama de classe de uso, ele faz com que você entenda a regra de negócio e a política desse negócio. O diagrama de classe e o diagrama de sequência, você começa a operacionalizar o sistema, né? Como que o sistema vai ser operacionalizado, né? E dali é só fazer a implementação. Ok. Então, gente, gostaram da nossa aula? A gente fez assim essa terceira teleaula para a gente fazer um desfecho de todos esses diagramas e entender num cenário de tecnologia como é que é aplicado, né? Então a gente viu aí desde a primeira teleaula os conceitos, né, de como funciona a teoria de sistemas, para que serve o sistema de informação, né, um projeto de software, e começamos a falar dos diagramas, né? No ambiente virtual, o caderno da disciplina está contemplando todos esses conteúdos que foram ministrados. Lá também tem um tutorial muito interessante de como criar esses diagramas. Aqui a gente tem pouco tempo, mas a gente faz uma explicação meio que geral, né? Então lá no ambiente virtual tem um tutorial muito interessante que ensina vocês a criarem primeiramente o diagrama de caso de uso, depois o diagrama de classes e por fim o diagrama de sequência, que foi o que a gente viu na aula de hoje. Recomendo muito que vocês acessem o ambiente virtual para ver esse tutorial, até porque tem uma atividade que é importantíssima para vocês realizarem, que é a construção de um projeto de sistema. É atividade de longa duração, né? Começou lá na primeira semana de aula, para vocês construírem um projeto de sistema num cenário, né, um cenário fictício, mas para vocês exercitarem como é que né, os diagramas e como é que coloca-se isso num projeto de software, ok? Então, nesse momento, né, aqui na nossa aula, só mostrando em tela aqui, chega o momento da nossa atividade em sala, né, que é uma atividade que vocês vão realizar aí nos polos. E essa atividade em sala, o que a gente pede para vocês? Né, façam a atividade, né, uma atividade que pode ser feita em parceria com o tutor, levando as dúvidas que vocês tiverem durante, né, a realização da atividade. Entre em contato com o tutor e nos envie, né, as dúvidas, as sugestões, as respostas que vocês tiveram para essas atividades, para quando a gente retornar, a gente responder e interagir com vocês, né, e procurar ao máximo tirar todas as dúvidas para que vocês tenham um bom entendimento da disciplina de análise. Ok, gente? Então, vamos para a atividade
e daqui a pouco nós retornamos. Foi no... Ok, voltamos então, né, da nossa atividade sobre o diagrama de sequência. E o que persistiu a atividade de hoje, né? Vocês receberam aí um diagrama de caso de uso, onde teve algumas interações do ator com o sistema e a partir desse diagrama de caso de uso, foi pedido para vocês desenvolverem o diagrama de sequência, né? Como um exemplo para a gente exercitar, né? Também tem outros exemplos no caderno da disciplina, mas vamos então à resolução primeiramente do enunciado da questão. Tá, vamos aqui em tela. Na atividade de sala que vocês tiveram aí, houve uma questão pedindo para vocês observarem o seguinte diagrama de caso de uso. E aí nós temos o paciente, temos o atendente e temos o médico. São os atores que vão interagir com o meu sistema hospitalar. Né? Então o sistema, vamos supor que vocês foram contratados para desenvolver um sistema hospitalar. E aí, nesse sistema hospitalar, a regra de negócio é essa. Os usuários é o paciente, atendente e o médico, ok? O paciente, ele interage com o sistema para fazer uma solicitação de senha. O atendente, ele verifica o cadastro do paciente. Ao verificar esse cadastro, existem duas possibilidades. Ou ele cadastra o paciente, caso o paciente nunca tenha ido naquele hospital, né? Ou então ele atualiza os dados do paciente para as situações que o paciente já está cadastrado, só precisa uma atualização, né? Se for necessário, uma atualização de endereço, de telefone. Após o paciente ser cadastrado no sistema hospitalar, o médico, né, ele pode fazer a pesquisa do paciente. Então o médico lá no seu consultório faz a pesquisa do paciente. E aí é opcional, lembrando que aqui é um extend, né? É opcional o médico fazer uma atualização no prontuário do paciente, né? Ver como é que está o prontuário e, se for necessário, ele atualiza o prontuário. Esse aqui é o cenário que a gente tem do diagrama de caso de uso. E o que foi pedido? Né? Na atividade em sala, a partir do diagrama anterior, do diagrama de caso de uso, desenvolva em uma folha de papel ao maço ou então em seu caderno, né? O diagrama de sequência composto pelas seguintes entidades. O diagrama de sequência vai ter o ator, que vai ser o primeiro objeto lá, né? Vai ter a interface do sistema, que é o segundo objeto, e o banco de dados é o terceiro objeto lá que a gente vai ter para compor o diagrama de sequência. E esse diagrama de sequência vai ser feito para os seguintes casos de uso, somente para dois. Verificar cadastro do paciente e pesquisar paciente. Esse verificar cadastro do paciente, ele é realizado pelo atendente. Então o atendente recebe o paciente e aí o paciente quer ser consultado, então o atendente faz ali uma verificação do cadastro. Verificou se está cadastrado ou não, aí tem duas possibilidades. Ou ele cadastra o paciente, o paciente lá, ele nunca foi naquele hospital, ele faz o cadastro, ou então ele só atualiza os dados. Tem duas possibilidades. E depois o médico, né, que ele realiza aquela segunda ação, que é pesquisar o paciente. Lá no consultório dele, ele pesquisa o paciente e tem acesso ao prontuário, que ele pode atualizar ou não. Então, vamos então ao primeiro caso, está aqui em foco, né? O caso de uso que a gente vai trabalhar é o atendente, que no sistema, ele verifica o cadastro do paciente. E depois que ele verifica o cadastro do paciente, existem duas possibilidades, que eu coloquei aqui, isso aqui, só para a gente entender que também existe a possibilidade de trabalhar com esses extends. Ele verificou o cadastro do paciente, aí em seguida ele pode realizar ou o cadastro, ele vai cadastrar o paciente, caso ainda não tenha sido cadastrado, ou vai atualizar o paciente, certo? Então vamos ao diagrama de sequência, está aqui a resolução, né? Então, o atendente ele entra em contato com a interface do sistema para verificar o cadastro do paciente. Um exemplo aqui é através do CPF. Ele pesquisa através do CPF
para saber se o paciente já está cadastrado. Então, a interface vai enviar uma comunicação para o banco de dados, pedindo aqui, ó, consulta paciente, e manda o CPF também, né? Ou seja, ele está mandando aí uma mensagem para o banco de dados. O banco de dados vai ter aqui uma mensagem reflexiva, que a gente vai já falar disso. O banco de dados consulta dentro de si próprio, né? Ele vai fazer a seguinte operação, vai verificar a existência desse paciente dentro do banco, se está cadastrado ou não. E aí, em seguida, acontece o retorno dos dados. Retornou os dados, vai ter duas possibilidades, né? Eu vou estar parado bem aqui, ó. E aí eu tenho duas possibilidades, que esse aqui é um adicional que eu vou passar aqui na aula de hoje, para vocês saberem que existe também isso, tá? Quem fez até aqui está certo. A ideia é essa, tá? É entender que o atendente, ele interage com a interface gráfica do sistema, solicitando o cadastro do paciente, e a interface gráfica manda uma mensagem para o banco, consultando o paciente. E aí o banco de dados consulta dentro de si próprio, por isso que é a mensagem reflexiva, se existe o paciente, e aí ele faz esse retorno dos dados na interface gráfica. Aí, o que a gente pode ter aqui no nosso diagrama de sequência? Eu posso ter duas possibilidades. O cliente não estar cadastrado, ou então o cliente estar cadastrado. Quando eu trabalho com possibilidades, normalmente é representado por esse colchetezinho que tem aqui, ó. Então, esse colchete que tem aqui em volta do não cadastrado, quer dizer que, caso o cliente não esteja cadastrado, então o atendente pode realizar uma opção aqui, ó, de cadastrar o paciente no banco de dados. E aí o banco de dados, o que o banco vai fazer? Vai inserir esse paciente na própria base de dados. E aí vai retornar os dados. E isso se o quê, gente? Se o paciente não tiver sido cadastrado. Caso o paciente tenha sido cadastrado, o que o atendente pode fazer? Ele pode atualizar os dados do paciente. Tá? Então ele envia uma mensagem para o banco atualizando os dados do paciente, e aí o banco de dados vai modificar os dados do paciente, ou seja, houve uma alteração no endereço ou no telefone do paciente, então o banco de dados vai realizar essa operação. Ok, pessoal? Então, esse primeiro diagrama de sequência demonstrou bem como é que funcionam as ações entre os objetos, né, do sistema. Então, a gente viu aí nesse cenário o atendente, que ele vai fazer uma consulta, né, vai verificar se o paciente já está cadastrado. Se ele já estiver cadastrado, ele pode atualizar. Ou então, se o paciente ele nunca visitou aquele hospital, nunca deu entrada naquele hospital, ele pode fazer o cadastro desse paciente, certo? Já a gente vai colocar aqui as dúvidas que vieram dos polos, mas vamos finalizar primeiro, né, o exercício, responder para depois a gente, né, ter esse feedback de vocês. O segundo caso de uso que foi solicitado é o pesquisa paciente. Quem é que pesquisa o paciente? Vai ser o médico. Então aqui o médico ele vai interagir com o sistema solicitando o quê? Ele vai pesquisar o paciente que já foi cadastrado, né? Então ele vai fazer uma pesquisa do paciente. E quando ele pesquisa o paciente, o que pode acontecer? Ele pode atualizar o prontuário. Professor, isso aqui é obrigatório? Toda vez que ele pesquisar o paciente, ele tem que atualizar o prontuário? Não. Justamente por quê? Porque aqui a gente tem um extend. O extend é uma operação, ele tem a função de dizer assim, ó, esse caso de uso é opcional. Talvez aconteça, talvez não. Tá? Então, esse atualizar prontuário vai ficar como uma opção do médico, certo? Então, vamos para o diagrama de sequência. E aí eu tenho aqui o médico, diagrama de sequência. O que o médico pode fazer, interagir com o sistema? Através de uma mensagem chamada pesquisa paciente. Ele vai pesquisar o paciente, no exemplo aqui, através do CPF. Essa é a forma que ele interage com o sistema. Após ele interagir com a interface gráfica do sistema, o que a interface vai fazer? Vai mandar uma mensagem para o banco de dados com a seguinte mensagem: consultar paciente. Ok? Aí o CPF é enviado para poder o banco de dados fazer a busca. E o banco de dados vai fazer uma mensagem reflexiva, ou seja, vai consultar dentro da própria base de dados, vai enviar a seguinte mensagem, ó, vamos buscar aqui o paciente com esse CPF aqui. E aí o banco de dados vai retornar esses dados para serem exibidas na interface do sistema. Tá aqui a interface do sistema vai ser mostrada a busca daquele paciente, ok? Ok, o médico ele está ali com os dados do paciente, né, o retorno da busca,
E aí ele percebe que ele tem que atualizar o prontuário. O paciente está com uma nova doença, ele tem que registrar isso no prontuário. Então, caso precise, perceba que aqui é opcional, então por isso que tem aqui os colchetes, né? Tem um colchete aqui e outro aqui. Caso precise, o que o médico pode fazer? Ele pode enviar uma outra mensagem para o sistema, para o banco de dados, ó, com a seguinte mensagem: atualizar o prontuário. E aí diz qual é o CPF que vai ser atualizado. Teria outras informações? Pode ser que tenha, tá? Mas a gente está trabalhando com um exemplo aqui. E aí o banco de dados vai receber essa mensagem, o que ele vai fazer? Vai atualizar o prontuário do paciente. Então ele atualiza o prontuário através de uma mensagem reflexiva e aí ele retorna os dados para ser exibido na interface do sistema. E aí o médico vai ter lá, ó, prontuário atualizado com sucesso, né? Normalmente é essa mensagem que aparece. E aí, por fim, né, volta para a figura do ator, que é o médico. Então percebam, gente, que o diagrama de sequência, ele tem essa finalidade da gente compreender as ações que ocorrem, as mensagens que são trocadas entre os objetos, tá? Então essa foi a nossa atividade com relação ao diagrama de sequência. Professora, quais são aí as sugestões, como é que está o andamento aí nos polos? Temos algumas questões aqui. Nós temos de uma aluna de Ariquemes, a Dulcinês, que nós já encaminhamos uma resposta para ela, mas acho que vale a pena a gente tirar todas as dúvidas. Ela quer saber o seguinte, que quando a gente envia um e-mail, né, onde eu quero guardar alguma informação, eu envio um e-mail, eu estou mandando para minha própria caixa de e-mail, se isso é uma mensagem reflexiva. Ok. Então, vamos supor assim, fazendo uma comparação, né, é como se fosse uma analogia, né? Vou enviar um e-mail para mim próprio, né? Então, assim, claro que na situação do e-mail não é uma mensagem reflexiva porque é uma outra situação. Mas, dentro de um sistema, o que é uma mensagem reflexiva? É quando um objeto recebe essa mensagem, recebe uma operação, e ele pode executar essa operação dentro de si próprio. Então, ele mesmo não vai precisar mandar uma mensagem para outro objeto. Ele mesmo tem ali a codificação para fazer essa operação sem necessitar mandar uma mensagem para outro objeto. Então, por isso que o banco de dados, normalmente o banco, ele não envia mensagem para mais ninguém, porque os dados estão onde? Estão no banco de dados. Então, quando a mensagem chega para o banco de dados vai buscar onde? Na sua própria base de dados ali, vai fazer a consulta e vai retornar. Aí, normalmente, as mensagens reflexivas acontecem no banco de dados, porque é lá onde estão os dados e ali ele mesmo já realiza aquela operação sem necessitar enviar para um outro objeto. Ok, gente? Ok, professora? Eu acho que a gente teria que fazer um exemplo um pouco mais prático, porque ela está retornando um e-mail que às vezes de repente não seja dúvida de outros alunos também, que então se ela está enviando um e-mail para ela mesma, o que seria, né? Que na verdade a ação reflexiva não é nós enviarmos uma ação de uma informação para nós mesmos, porque por debaixo dessa mensagem que eu estou enviando para eu mesma é um evento de uma operação que está ocorrendo, que é a operação enviar e-mail. E esse enviar e-mail, ele tem todos esses passos aqui que estão descritos no diagrama de sequência. Você tem que entrar com o seu e-mail, você tem que validar a sua senha e depois encaminhar uma mensagem de texto para uma caixa de mensagem e startar esse e-mail, né? Então, o evento de encaminhar esse e-mail, o diagrama de sequência, ele é igual para qualquer operação que a gente for enviar, né? Ok. O diagrama de sequência, gente, ele é algo um pouco mais interno, do funcionamento interno de um sistema. E é isso que a professora está dizendo para vocês. O diagrama de sequência não é para descrever uma ação externa, né, uma ação de nós enviando, não. É mais para descrever como é que os componentes, os objetos dentro de um sistema, eles se comunicam. Tá? Então, quando a gente fala assim que essa ação de enviar um e-mail não estaria prevista, porque ela é uma ação bem externa, que envolve vários processos dentro do computador até chegar a mensagem para si próprio.
E aí o diagrama de sequência ele é aplicado para a gente entender o funcionamento do sistema. Então a gente vai ter lá vários objetos e esses objetos vão trocar mensagens uns com os outros. E aí quando esse objeto consegue executar a operação dentro de si próprio e retornar isso, aí a gente chama de mensagem reflexiva. Mais perguntas, professora? O nosso tutor Silvio, daqui de Porto Velho, ele está aqui também dizendo que alguns alunos estão com alguma dificuldade no entendimento do diagrama de sequência, nos extends, né? Eu acho que a gente poderia fazer, se der um tempinho, a gente fazer uma revisão aí desses slides, né? Para tirar todo possível de dúvida que exista. Ok. Esse o diagrama de caso de uso, que a gente utilizou esses extends, foi para vocês terem um exemplo, né? Como não dava tempo para a gente colocar detalhes, né, do funcionamento do diagrama de sequência, então eu coloquei na atividade para a gente ter aí mais um exemplo, né, de que se eu tenho um diagrama de caso de uso e ele utiliza um extend, ou seja, ele tem lá um outro caso de uso que é opcional, eu posso prever isso no diagrama de sequência. E aí, como vocês viram no exemplo, né, como é que eu represento isso no diagrama de sequência? E aí, até para a gente voltar aqui para mostrar para vocês, ó, nesse exemplo aqui, permitam-me apagar aqui rapidamente, eu tenho aqui a representação do extend através desses colchetes. Tá? Então, esse colchete aqui ele vai dizer assim, ó, caso necessário, como a gente viu no outro lá, se o paciente não tivesse sido cadastrado, então o colchete ele vai dar uma situação opcional, ou seja, é sempre que vai acontecer a atualização desse prontuário? Não, ele é uma situação opcional, pode acontecer ou não, né? Então vai depender da situação. E aí aquele extend que nós vimos aqui no slide anterior, esse extend aqui, que é justamente o que? O médico ele vai pesquisar o paciente. E opcionalmente ele pode atualizar o prontuário, certo? Então esse extend aqui, no diagrama de sequência, ele vai ser esse caso precise, né, que eu coloquei aqui. Poderia ser outro termo, poderia ser até um nome mais claro, né? Então esse caso precise é o médico, ao receber o retorno dos dados aqui do paciente, ele fez primeiro uma consulta para saber se o paciente estava lá cadastrado, né? Quando ele trouxe esses dados do paciente, ele poderia fazer também uma atualização do prontuário, opcionalmente, certo? Então, é representado por esse colchete aqui. Tem um colchetezinho, é ruim de riscar aqui, para vocês visualizarem, mas aqui tem um colchetezinho, e aqui tem outro, que é justamente dizendo assim, ó, essa ação aqui, ela é opcional. E aí ele pode atualizar o prontuário daquele paciente, ok, gente? Então, durante a execução da aula não foi possível de detalhar isso, até pela questão do tempo, mas aí eu coloquei na atividade para vocês terem esse exemplo. Quando vocês, quando estiverem estagiando, trabalhando na área de informática, caso vocês encontrem um diagrama que tenha lá um extend, que é uma opção, né, pode acontecer ou não, no diagrama de sequência ele é representado dessa forma, ok? Perguntas, professora? Tem aquela questão da atividade também, né? Alguns alunos de longa duração. Que foi respondido, né? Em relação ao envio, né, das atividades. Isso. Que a gente orientou aqui em fazer dentro do Asta, né? E depois salvar ou exportar para o Word, ou dar um print screen na tela e colar na sua tela do Word e salve depois em PDF para poder postar. A atividade de longa duração consistiu em quê? Vai ter lá uma situação que vocês vão criar os diagramas de casos de uso, diagrama de classe e diagrama de sequência, através daquela ferramenta Asta Community. Depois que vocês criaram o diagrama, que tem um tutorial, né, ensinando vocês a criar, vocês podem ou tirar um print screen da tela, né, ou então vocês podem exportar como JPEG, né? Então tem lá uma opção, lá, um menuzinho lá em cima, tem lá opções de exportar. E aí você exporta e ele vai gerar uma imagem daquele diagrama. Aí você pegar a imagem, colocar no Word, né, no seu processador de texto, e aí fazer a capa. Se não me engano, tem a questão da capa, você tem que, né, atender lá aqueles critérios. E depois que você colocou todos os diagramas no processador de texto, e aí é só você converter em PDF, salvar como e escolher a opção PDF.
Ok, gente? Então, essa aula de hoje a gente já está encerrando por aqui, já deu nosso tempo. Agradeço, professora, a participação. Boa noite. Boa noite a todos, os alunos, aos tutores de todos os polos. Boa noite ao nosso professor de Libras, o Jacó, e até a nossa próxima aula. Ok, então, gente, agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. Forte abraço.